Só para lembrar que a gente está dando continuidade. Hoje a gente vai fazer a segunda live do projeto de live de Caboré, que são 5. Vão rolar ainda mais 3, sendo que 2 foram viabilizadas pelo edital Tô em Casa Toda a Rede da Fundação José Augusto. E é isso, várias lives para falar sobre cinema, sobre o mercado, fotografia, direção. Vai ter Márcia, vai ter André, vai ter Jean, vai ter uma galera bem... Vai ter Totó, fiquem ligados. Se liguem também nas nossas redes sociais. A gente está sempre divulgando também nossos parceiros aí que estão promovendo lives sobre cinema e afins. Foi? Foi! Oh, claro, foi! Tava nervosa aqui já, menina. Mulher! Tô rindo de nervoso. Será que tá com delay? Tá com delay ou você tá recebendo na hora certa? Não, eu tô sentindo minha voz. Tá, mas eu tô falando e tá chegando com você na hora que eu falo, chega aí. Mulher, melhor que isso. Só você Tá ótimo. Eu tô nervosa já. Babi Baracho cortando meu salário. Oi, amiga. Então, boa tarde, né, jovens? Jovenzinha, boa tarde você, minha amigona. Boa tarde. Como é que estamos? Estamos bem, agora é melhor. Você deu ar da sua beleza, do seu cabelo. Ah, nem te conto. É isso, a gente vai dar continuidade às lives do Caboré. Carvalho, que é a compositora, porra toda. Entregando, rapaz. Então, vamos começar. Que horas efetivamente a gente controlar? 5 e 11. Tem uma produtora me ajudando. 5 e 11. Pronto. E aí, meu bem? Vamos... E aí, tô tentando ajeitar esse áudio aqui. O pessoal tá falando que tá... Ai, acho que agora foi. Agora foi. Babi tá falando alguma coisa. Diga, amiga. É ótimo que a produtora, ela fala com a gente no meio de todo mundo, né? Se ela tiver na frente de todo mundo, não tem? Vivo, minha filha. A produção tem o menor tato. Então... Eu tiro o fone, então. Será que fica melhor? Não, eu por mim tá tudo bem. André disse que resolveu agora. Resolveu. O André tá aqui, meu amigo lindo. Menina, eu tô ficando nervosa com esse povo que tá aqui. Ave Maria. Que bom. Tudo certo. Agora a gente pode começar. Então, amiga, a proposta é a gente falar dos nossos respectivos processos, acho que para Jéssica Lua, ou que a gente queira também entrar em outros trabalhos, o que a gente entende como esse caminho que a gente traça desde o momento que a gente pega o roteiro, que no caso para mim foi bem diferente do que para você, porque a história é sua, né? Eu acho que isso vai ser muito rico para a gente discutir. Porque eu peguei Lua, enfim, tive a minha construção e muitas vezes a gente conversou em termos de afinação e tal, de coisas que você via, que eu vi, enfim, conversar sobre isso, eu acho que foi muito precioso, assim, tanto para mim quanto para você, né? A gente convenceu, eu acho que a gente convenceu, né? A gente deu um caldo, né, menina? A gente deu um caldo, foi. Então, amiga, meu processo, eu acho que hoje o processo que eu tenho para... Eu sempre busco não falar composição, mas organização do que seria a personagem. Septo foi muito importante porque, na verdade, o fato de eu ser autora e atriz, né, não só em Septo, mas de antes, né, me deu uma treinada para o processo que eu faço agora, para a minha metodologia de processo de agora, porque quando você tem uma história que você escreveu e você também vai atuar em cima dela, uma coisa que era muito comum de fazer era que, naturalmente, a construção do personagem na literatura, né, a construção literal dessa personagem para a dramaturgia ou para o roteiro, servia muito de tutano para quando eu ia levantar o corpo da personagem, entender, enfim, o que ela pensava, como ela reagiria à situação X, situação Y.
E então, quando eu chegava na sala de ensaio, ou chegava no começo do processo, ou no laboratório, eu já chegava com uma colcha de retalhos e de coisas que eu tinha muito domínio sobre aquilo, porque de fato tinha saído da minha cabeça, né? Se não só da minha cabeça, mas compartilhado. E você viveu isso, né? Vale lembrar que Jéssica e Lua são personagens, mas que existe um fundamento bem real dessas duas personagens. Exato. Então você chega já com essa amálgama aí de conhecimento sobre essa personagem, e aí foi quando eu comecei a perceber a importância de ter, porque quando eu estou escrevendo no computador, estou escrevendo roteiro, dramaturgia, geralmente eu tenho um caderninho, e aí eu ando com esse caderno na rua, e aí eu faço desenho de coisas que eu acho que tem a ver com a história, que podem dar uma exaltada na minha criatividade, né? E aí eu comecei a adotar esse mesmo processo que eu tinha para criação de narrativas, né, para escrever a história de fato, eu trouxe para a minha composição de personagem, minha organização de personagem. Então, mesmo que eu vá, sei lá, atuar em Manu, ou em Segunda Chamada, ou fazer qualquer outro tipo de participação, agora, por causa do meu processo enquanto escritora, que reverberou no meu processo enquanto atriz, quando eu vou fazer outras histórias que eu não tenho o domínio da narrativa, eu tento usar o mesmo método. Então, indo até um pouco contra o que a Ana falou ontem, né? Na verdade, indo um pouco de encontro, mas eu elaboro uma gênese, de fato. Então, eu crio suposições sobre aquele outro indivíduo, assim. Pode não ter na literatura que eu recebo, mas, sei lá, no caminho daqui para o set, ou o laboratóriozinho de 4 dias que eu estiver fazendo aquela personagem, eu fico imersa na criação daquele universo que pode ser de verdade ou não. E eu me preparo muito para quando chegar no set, descobrir que a minha gênese não bateu com a gênese que, enfim, de fato aparece no meio da cena. E esse é o grande diferencial, né? Porque eu acho que você criar uma parada e você cristalizar ela e você se decepcionar na hora que você está fazendo a personagem toma outro rumo porque a gênese dela era outra, e eventualmente surgiu depois da história, em outras temporadas, enfim. Acho que você termina se apaixonando pela história da gênese que você supôs e menos pela que de fato é, né? E quando você vai preparado para fazer essa construção em caderno de artista, essa construção, essa composição, e ver ela desmoronar por terra, você está muito seguro da sua própria metodologia em si, assim, de que aquilo é só uma brincadeira e que você tem que estar pronto para situações mais adversas possíveis. E do que funciona também para você, né? Como a gente até conversou ontem com a Ana, e eu gosto muito disso, de que a gente construa ou uma gênese, ou sei lá, ou qualquer forma de processo, mas que a gente seja muito livre nesse processo, esteja muito aberta nesse processo para perceber outras coisas. Eu lembro, o meu processo, assim, ele é muito louco e muito diferente de todos os meus trabalhos. Sim, porque você pode manifestar as descobertas que você tem em relação àquele indivíduo que você vai levar para a Terra de várias formas. Às vezes eu desenho, eu não sei desenhar, esses desenhos estão devidamente guardados, as 7 chaves, porque minha filha me dá, mas eu gosto de desenhar, porque eu estou colocando para fora de alguma forma. Quando eu estou cozinhando, sabe? Eu tento encontrar aquela pessoa dentro das coisas que eu costumo fazer no meu dia a dia. A Ana deu um exemplo legal de quando ela ficou fazendo a repetição do... E que se você tem que fazer isso em cena, você tem que trazer isso. É mais ou menos... É quase parecido com quando você está aprendendo idioma. Você tem que trazer ele no seu dia a dia, porque senão você não fixa, não sou natural, né? E eu lembro que eu fiz a Gênese da Lua, sempre muito entrando em contato com você, com Márcia Lois, maravilhosa, que foi a nossa preparadora de elenco. E o quão precioso é esse processo de preparação e levantamento de cena, por quê? Porque quando eu criei a Gênese da Lua, não passou pela minha cabeça, em hipótese alguma, que a Lua tinha um filho. Sabe? Passou nunca. Aí eu lembro que um belo dia, a Alice fala pra mim no WhatsApp, tem um filho, eu fiz, oi? Foi tão maravilhoso. É isso. Eu acho que o perigo não é o criar ou não da gênese, ou qualquer tipo de criação, processo que você tenha. É o quanto você pode se cristalizar naquilo ali,
e se fechar para não deixar outras coisas fluírem. Inclusive, assim, quando você se baseia só pela gênese em si, né, que eu concordo com você, eu acho que a gente tem que ter aquilo ao alcance, se for a sua escolha, mas você não pode se agarrar a quem aquele indivíduo era de quando nasceu até, sei lá, 12 minutos atrás, porque a situação da sua cena pode ser um agente modificador de todo o comportamento dessa personagem. Uhum. E se você se basear só por essa coisa, sei lá, Jéssica, né? Jéssica, deixa eu lembrar de Momentos Loucos de Jéssica Borges. Quando ela sai do consultório e vai pro bar. E aí ela fica no bar e ela enche a cara. E aí tem o lance dos amigos dela que encontram com ela e é uma droga pra ela porque ela simplesmente quer ir pra um rolê que ela nunca vai pra tentar ser outra pessoa. Então, já tinha isso meio que amarrado, né? Pra tentar ser outra pessoa. Se eu fosse me comportar nessa cena com esses amigos da maneira que a Jéssica, que o pai dela conhecia, ou a Jéssica que ela achava que ela era, se comportaria, eu não vou ter o momento que é a virada de chave dessa personagem, que a partir de agora ela não é mais a atleta certinha, ela manda tomar no cu e sai correndo no meio da rua e se embrenha no meio do mato e, enfim, tem um surto maluco. Entende? Mas se eu tivesse me agarrado só à minha suposição sobre ela, eu perderia essa pérola que é um comportamento que ninguém espera, né? Que é o plot twist. Exato. Eu acho que Gênesis é um guia. Eu gosto de ver, eu sempre desenho uma colmeia com vários e vou puxando setinhas. E sempre é muito importante, porque eu acho que como seres humanos nós temos espaços, nós temos ocos, nós temos buracos negros. Então nós, enquanto seres humanos, não somos algo fechado, imagina o personagem. Então eu acho que a questão é você realmente, isso de você deixar fluir, você ter a sua gênese como norte, a mim ajuda muito. Eu até estava conversando com a Ana ontem, que eu falei, cara, psicologista, não sei se existe essa palavra, o lance da psicologia dentro do personagem, de eu olhar para quem Lua era, quando ela conheceu Jéssica, e precisar entender o que essa pessoa passou até aquele momento, precisar entender as reações dela, precisar, até para poder interceder, né, que a gente é meio advogada das nossas personagens, que estão... E tem que ser. Né? Eu lembro do comentário que falou que ia pedir para Deus me falar como é, que você falou, você... Qual foi aquele comentário que a menina falou? Que falou que Lua tinha que pegar e Deus nunca mais perdoar ela. Foi algum hate que você tomou por causa de Lua? E olha assim, eu fiz, mulher, tenha calma. No final das contas, todos estamos no mesmo lugar de igualdade e ao longo da vida a gente vai fazendo escolhas, no sentido, coisas de forma diferente. Então, assim, eu tenho essa necessidade de traçar essa gênese não como algo fechado, mas mais como um mapa emocional que vai me trazer, organicamente, as ações e posicionamentos que aquele indivíduo tem diante dele por causa de tudo que ele passou. Mas é isso. Não levando esse lugar como um lugar de segurança ou como um lugar cristalizado. Tanto que quando você falou para mim que Lu ia ter um filho, eu falei, caralho, que mergulho num lugar diferente. Para onde que ela vai agora? E o mais louco é que quando a gente estava fazendo, teve uma cena que eu não lembro se foi eu e Totó, enfim... Mas de quando a gente chegou à conclusão de que Lua era mãe, né? Que Lua ia ser mãe, porque a gente tava procurando alguma coisa para ser aquela coisa, né? O rumo da história que aparece por causa da necessidade de um cliffhanger. Então foi um pouco parecido com isso. Caramba, não sei o quê. Meu irmão, e se Lua for mãe? E aí soltamos essa bomba na segunda temporada, né? E aí entre a segunda e a terceira, as cabeças ruminando e pensando, meu Deus, como é que foi isso? Como é que isso aconteceu? A gente jogou a bomba no meio da história e falou, como é que isso aconteceu? Aí, a gente revisitando, eu principalmente revisitando a primeira temporada, a primeira fala de Lua, a primeira cena de Lua é ela com Thaís. Eu já tenho assim. E Thaís fala que daqui a pouco eu vou fazer 30 anos, as coisas só vão ficar mais difíceis, entende? E aí Lua faz, são seus planos, não os meus.
Né? Não é isso que ela fala? E ela fala, eu já tenho as crianças da ONG. Exato. Só que, na real, a personagem já estava contando pra gente, pros roteiristas do futuro, a personagem, ela já tinha nos contado que ela tinha uma certa aversão. Imagina, o hiato da primeira para a segunda temporada foi de 2 anos, sabe? A gente trabalhou por cima as possibilidades, mas a gente não tinha realizado tão de imediato isso. E a personagem que já tinha sido encenada, que já tinha sido filmada, a gente não pensava nem qual seria mais ou menos o rumo dela na segunda temporada, ela já estava dizendo pra gente que ela tinha um problema com criança, porque ela tinha uma criança mal resolvida. Exato. E é muito genial isso, porque se encaixou de uma forma muito linda em tudo aquilo que Lua escondia ou não queria mostrar, né? Ela tinha aquele lugar ali intocado, então ela meio que se protegia e vestia máscara de insensivona e cool, e ser essa menina que anda de chinelo para todo canto. Talvez ela queria tanto uma rede e um chinelo para andar para todo canto, porque ela já estava carregando um peso muito grande. Então, deixa eu andar de Tava exausta. Deixa eu deitar na minha rede, né? E foi maravilhoso, achei super genial, fiquei super feliz de tentar mergulhar nesse novo lugar em relação à maternidade. Assim, eu acho que desde do início, tirando a prostituta que eu fiz de Marias, de Barcelóis, todas as minhas personagens são mães. Eu não fiz uma mãe no Marias, mas eu gravei o Marias amamentando a Alice, ele estava com 6 meses. Né? Então teve o menino do Dente de Ouro, enfim, todas as minhas personagens que ao longo eu tenho feito, a maioria delas são todas mães, e para mim foi uma felicidade muito grande ver Lua mãe. A menina colocou aqui, a Dani. Então foi uma surpresa pro elenco e pro público, total. Babi botou. Vai, fala. Tem diferença na preparação para cinema e TV? Eu acho que depende do tamanho do personagem. Aí puxa até um negócio que eu ia falar. Isso aqui são os meus cadernos de personagem. Meio que para cada um eu tenho um. Aqui é o caderno que eu usava para Jéssica. Tinha uma coisa meio do Brasil, assim, mas nada B17. Era mais porque ela queria ir para as Olimpíadas, então peguei um caderno do Brasil. E não vamos permitir também estigmatizar as cores do nosso país também, né? Então. Isso, pode crer. Uns desenhos, assim, e tal. Isso aqui são as coisas de Jéssica. E tem o diário dela também, que eu fiz. Nossa, amiga, então é bem pegada, que coisa linda. Mostrando seus cadernos. Eu não acho besteira. Tem essa. Aí teve o de Manu. O caderno de Manu. Então, Manu foi uma série que eu fiz pra web também. Cadê? E a personagem era Amanda, ó. Eu boto a etiquetinha e tal de quem é. E aí era de Amanda, e aí tem algumas coisas sobre a personagem e tal. Mas esse é menor, porque é um personagem que ele foi menor e eu recebi pouca coisa da gênese dela. Na verdade, ela tem essa coisa meio cigana. Então eu usei o fato de eu não saber mais ou menos da gênese para criar quase que esse arquétipo, assim, mas essa coisa dessa mulher que ela sabe circular. E aí foi o de Manu. E aí tem esse bem menorzinho, que foi de uma participação que eu fiz, que foi no seriado Segunda Chamada, né? Então, foi um trabalho que eu estava fazendo uma mídia diferente, então eu estava muito insegura. Na verdade, um formato diferente, um formato que eu nunca tinha feito, que são esses seriados maiores, e principalmente para ir para a TV, né? Então, eu estava muito insegura, estava com muita necessidade de fazer composição. Eram 2 episódios, mas eram 2 episódios muito densos, então eu tinha o risco de, por exemplo, era a minha primeira aparição na televisão, né? Então tem toda aquela responsabilidade e o seu medo de, né, fazer um trabalho que tem um grande alcance. Enfim, aí essas inseguranças, elas agem um pouco sobre a gente e agem muito sobre mim no momento de composição em si. Então eu fui para o estúdio de Márcia. Eu fiz uma preparação de elenco em São Paulo, aí voltei e falei assim, Márcia, não sei, preciso de exercício, preciso sentir no meu corpo, preciso sair daqui de cima. E aí, Márcia, eu vou te ajudar. E aí eu fui para casa de Márcia. E aí fizemos exercícios com peso, para eu entender o que é o peso daquela criança que estava no meu colo o tempo inteiro. E eu passava fome, nananana, e eu era meio que uma retirante e tal. Então esse foi mais profundo, mas porque eu tive uma necessidade muito grande de escrever sobre as sensações dos exercícios também, que Márcia me fazia. Então,
tem poucas coisas escritas, é um caderno muito pequenininho, muito fininho, mas, e claro, proporcional ao tamanho da personagem, né, o tamanho de história daquela personagem que eu ia ter que dar conta, mas ao mesmo tempo, o fato de eu tirar daqui e escrever aqui, numa espécie de diário dessa personagem, né, escrever palavras que venham à minha cabeça, enfim, é muito importante porque você vê se materializando o seu pensamento. É mais ou menos isso na minha cabeça, tá? Não sei se cientificamente é um fato, mas é um fato científico no meu corpo. E aí, junto disso, uma coisa que eu faço muito, e aí termina que é para todos, assim, porque, enfim, música é uma coisa que me ativa muito, e eu sei que isso a gente tem muito igual, muito em comum, mas eu faço playlists para personagem, e, enfim, baseado na história dela, quais músicas aquela pessoa deve ouvir, quais letras são as letras que, sabe, tocam muito a personagem a ponto dela colocar numa playlist, sabe? É porque a música diz muito pra você, assim, de certa forma. Então, é meio que por aí. O meu processo, ele não muda muito, né? Eu acho que ele só muda de dimensão. Mas é porque acho que eu tenho essa necessidade de ter tudo muito amarrado, porque eu sou uma atriz muito insegura. Mulher, que ator não é. Que atriz não é. Estava conversando isso sobre Ana com a Ana também. Isso dela falar, né? Que às vezes a gente vai para o set pensando no que a cena deveria ser. É impossível você, em algum momento, você não pensar a cena, né? Eu vi seus cadernos e eu me lembrei muito do Irandi, porque Irandi tem vários cadernos também. E ele levou alguns e eu percebi que todos eles são muito diferentes. Aí ele olhou pro meu, aí eu fiquei assim, sem jeito, porque nessa época eu não estava conseguindo, assim, estava muito no início, a gente estava indo pro primeiro dia de preparação, eu ainda estava assim, sem saber, assim, estava processando ainda. E eu lembro que o menininho que fez meu filho, esqueci o nome dele, gente, que horror, era o mais novo, aí ele falou, seu caderno, deixa eu ver. Aí, na hora, eu peguei assim um caderno e segurei. Aí, começou a rir. Aí, falou, ainda bem que eu não pedi pra ver. Aí, eu fiz. Eu também não. Aí, ele falou, eu também não ia mostrar. Aí, ele falou que sempre foi muito precioso isso com os cadernos, enfim. E, assim, eu tenho caderno, eu tenho pasta de áudio, eu tenho receitas. Eu tenho receitas. Que massa, amiga! Em momentos de chegar. Eu acho que é muito espiritual, gente. Eu sou muito aquariana, eu sou muito nisso, assim. Eu acho que chega em algum momento. Eu tenho uma receita da Cida que na hora eu parei assim, eu falei, cara, eu acho que isso é uma coisa que ela fazia, vou lá. Então, assim, eu tenho receita anotada, eu tenho coisa de papelzinho de pão, eu acho que varia muito o veículo de como eu tô. Na última personagem, a personagem que eu fiz do longa, que foi isso que você falou, de ser uma atriz muito insegura, cara, eu fui sem lenço e sem documento. Eu queria estabelecer meu processo quando eu chegasse lá, sabe? Eu recebi o roteiro, li, decupei um pouco, e cheguei lá e levei uma pasta tipo fichário. E não sei por que eu tive isso de escrever a história da Rita em folhas soltas. Eu não posso falar muito daí. Está em pós-produção, mas enfim, é uma personagem que sofreu muito e teve sonhos muito arrancados da vida dela ao longo do tempo. Então eu vi essa mulher, parecia que ela era o papel solto na ventania, assim. Foi a primeira impressão que eu tive dela. Então eu não consegui reunir nada dela num caderno. Eu comecei a usar folhas soltas e eu comecei a colar essas folhas por todas as paredes. Foi a primeira vez que eu fiz isso. E é impressionante porque parece ser um gesto muito, muito pequeno. Parece ser algo muito sutil, mas... Oh, amiga, você é tão incrível. Entender o quanto essa mulher perdeu coisas e o quanto parecia que ela estava sempre indo atrás do papel voando que ela nunca alcançava, me fez realmente compreender e ter coragem de sair e mergulhar naquilo diante de uma coisa que eu me senti absolutamente
enfim, eu nunca tinha feito um longa, assim. É natureza, você falou, atrizes, enfim, atores, nós somos muito inseguros. E bateu isso, assim, de falar, caralho, como é que eu vou fazer isso? Né? Que foi como você falou, dependendo, não é nem o tamanho da participação, enfim, é um personagem, é alguém que você vai ter que levar real pra tela, não importa se ele apareça 10 segundos ou, enfim, a temporada toda, né? Que vocês assim, tem pessoas que entram, tem filmes assim que eu esqueço os protagonistas e fico naquele cara ali que eu falo, meu Deus do céu, não quero mais saber de ninguém, quero só saber dele. Mas é isso, assim, eu acho que muito organicamente as coisas surgem para mim. Isso das músicas é muito forte. Às vezes eu escolho uma música para cada cena, às vezes eu escolho uma música para cada momento, mas eu tenho sempre também uma, duas ou três músicas para o personagem, para que eu escute. Eu tenho uma música para entrar no set, dependendo do clima da cena também, que é importante. E é isso, eu acho que são vários caminhos, vai baixar a pastora aqui, são diversos os caminhos que levam a Deus. São diversos caminhos que levam a Deus. Teu Deus é Baco, né, Priscila? São diversos caminhos que levam a verdade, né, amiga? Posso fazer uma pergunta para você? Faça. Em que momento, desde que você consiga... Porque assim, você fez uma coisa muito louca com o septo, e agora eu já posso falar porque você já abriu, ajuda muito, o Jorge está dizendo, ajuda muito mesmo. Que você criou uma história baseada numa história que você tinha vivido, só que na hora de você interpretar o papel, você foi para o outro lado. Eu acho isso humanamente muito lindo, muito generoso, muito maravilhoso, de você meio que exorcizar um momento, uma relação que você viveu na sua vida, que foi bom, foi doloroso, mas na hora que você quis criar uma obra em cima disso, você quis viver o outro lado. O que me deixa numa situação extremamente complicada, porque aí eu fui pro lado em que você está. Né? Claro, aí você sempre vai estar do meu lado. Seja na ficção ou na vida real. É um método de manipulação muito sofisticado. Ninguém que pegou, só não pegaram. Tá aí rodando o mundo ganhando prêmio, eu tava querendo manipular a opinião pública sobre mim. Como é que foi, amiga? Como é que foi pra você ser amiga, atriz e ser humano? Você ir pra esse outro lado? Eu acho que talvez para tentar entender esta pessoa, né? Enfim. E se ver também de fora. Eu acho que foi um ato muito impulsivo, na verdade. E eu só entendi o tamanho desse ato depois. Porque eu sempre, quando eu era mais nova, eu tinha um pensamento muito simplista, que era, quero sempre interpretar algo muito diferente de mim. Quando eu era mais nova, eu tinha esse pensamento que é muito simplista. É simples, né? É um pensamento que é... pensamento hoje também ainda. Mas mas eu penso que é simplista... Era simplista pra mim porque era que eu queria fazer um personagem radicalmente, visualmente e comportamentalmente muito diferente de mim. Meio que para mostrar que eu poderia ser uma atriz que faria algo muito diferente do que se sabe que ela faz. Eu vinha da comédia, não se esqueça, eu vinha da comédia e stand-up, né? Então eu tive esse impulso que vamos dizer assim, ele é meramente estético. Eu tive um impulso que foi ter essa escolha que seria melhor esteticamente para mim, na verdade, talvez estilisticamente, porque o meu estilo de interpretação seria diferente de tudo que eu estava fazendo. Então, seria um momento de fazer algo com uma qualidade boa, com profissionais incríveis, que me colocariam nesse outro lugar. Enfim, foi um pensamento super de alguém que estava com sede de material e com sede de experimentar a linguagem, sabe? Queria fazer a potência ao máximo. Aí depois, quando estava no set, estava fazendo, e quando eu estava, sei lá, na sala de preparação com Márcia, eu estava me vendo num lugar de ter muita compaixão, muito mais pelo outro do que pela própria Lua, sabe? Eu estava com um sentimento de compaixão, porque é isso, quando eu entro nesse processo de construção da personagem, na verdade, de composição da personagem,
eu termino me apaixonando. Pode ser o pior indivíduo do mundo, mas eu me apaixono por aquela criatura que está ali, e na verdade não é aquela criatura que está ali. Eu encontrei um pedaço daquela criatura dentro de mim. Porque eu também não sou mais, eu acho que eu não sou mais a atriz que acredita no, botou a máscara e eu acho que eu sou mais a atriz que acredita que olho para aquele semelhante e encontro a característica daquele semelhante em mim para eu compor essa personagem. E é isso. E aí quando eu vi, nossa, sei lá, pessoa X que passou pela minha vida e foi muito importante para a composição de Jéssica, hoje naturalmente é uma das minhas melhores amigas, sabe? E, enfim, isso é completamente ressignificado porque por uma escolha que foi impulsiva, de um desejo muito simples de uma menina que estava começando a experimentar a linguagem, eu cheguei nesse outro lugar que é de ser um ser humano melhor. E é isso que a arte sempre faz por nós. Mas não essa ajuda. Que lindo, amiga. Olha, sinceramente, se todo tivesse uma dor de cotovelo, produzisse uma websérie internacionalmente premiada, querida, vou te contar. Uma coisa maravilhosa que você fez com essa sua dor de cotovelo, viu, amiga? Isso quer significar. Gente, George fez uma pergunta que eu tô tão aqui apaixonada pela minha convidada que eu não tô olhando os comentários. Espera aí. George perguntou uma pergunta. Ai, Priscila. Que tipo de exercício ou prática vocês fazem antes de entrar em cena? Comece. Então, depende da cena. Eu, assim, para todas, eu sempre escuto música. Se for uma cena que exige, né? Aí você vê corpo, às vezes você corre. Depende muito da cena, mas de prática eu sempre escuto música. Eu tento silenciar um pouco também, até porque é fato, Márcia sempre fala, Márcia faz assim, né? Que é a vozinha, que é aquela vozinha que fica, ai, como é que vai ser? Como é que o diretor tá pensando? Então, assim, eu preciso de um momento para calar este demônio. Essa vozinha. Para calar, e depois que eu consigo calar e dar uma relaxada, eu ouço música, enfim. Mas existem várias histórias, assim, de coisas que eu vejo, né? Já vi uma... Eu não lembro se foi um documentário do Jack Nicholson, quando ele gravou o Iluminado, que tem aquela cena do Machado. Ele passou, assim, sei lá quanto tempo, mas foi muito tempo, pulando e rosnando dentro do set, assim, que ninguém aguentava mais. Deu certo, né? Tá aí, assim, os nossos bisnetos lembrarem. Eu acho que os exercícios, eles mudam de acordo com o cara crachá que você tá fazendo, eu acho. Tipo assim, pra Jéssica, eu tinha muito o exercício a depender do set, né? Ou de correr num movimento parecido com um looping, ou de correr e encontrar uma barreira e voltar a encontrar uma barreira e correr e voltar uma barreira. E ser uma coisa, e a trilha sonora era sempre no ritmo da nova versão de O Tempo Não Para, de Elza Soares. Então, meio que esse tic-tac, 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 tic-tac. Então, era um exercício que eu trazia para o corpo. E Márcia, dentro do laboratório, ela explorou bastante isso com a gente, né? Exercícios dentro da sala que poderiam ser exercícios que a gente faria antes de entrar em cena, porque na maioria das vezes ela não podia estar no set. Né? A gente passou muito por esses momentos, né? Esse exercício você pode fazer lá antes e tal, que vai dar um resultado interessante. Mas é quase que eu percebo que é uma coisa que é quase que intransferível, assim. O que dá certo para Jéssica muitas vezes dá certo para, sei lá, para Mosquito de Incubus, e às vezes dá certo para personagem de Manu, mas jamais daria certo para Fátima de Segunda Chamada, porque é um corpo que já está desfacelado, assim, sabe, e segurando uma criança. Então é um corpo que é diferente, esse corpo é uma mulher que está exausta e coisa e tal. O de Jéssica tem a coisa de ser o corpo de atleta. Então existiam pequenas variações no exercício, porque enquanto, sei lá, em Septo eu estava fazendo exercícios explosivos, porque Jéssica tem isso de eu sou um touro, em Segunda Chamada, eu estava com um peso antes de ser levado para o set, eu estava fazendo exercício com peso e andando com peso no braço, que seria o peso da criança. Então, um peso que me encurvava para frente depois de, sei lá, 2 minutos, assim.
Então, também puxava para o corpo, mas era de outra forma. Era numa posição que propositalmente ficaria desconfortável para mim. E aí, é isso. A gente é muito igual, eu e Priscila, assim. Muito parecida nessa coisa com música também. Música faz total sentido sempre. Mas eu acho que é isso, cada caso é um caso. Tem uma foto de Babi, acho que foi Babi que tirou, e eu tô na escada e você tá no outro canto, a gente no set de sepa, as duas de fone, e as duas bem... Engraçado isso, de exercício, eu acredito muito em bioenergética, eu acho que por mais que cada corpo seja diferente, cada corpo e o corpo emocional daquele indivíduo seja diferente, eu acredito muito que a bioenergética, ela ajuda a gente a identificar isso. Né? Na hora que você faz exercícios para identificar primeiro os seus entraves, para você ter um corpo fluido, que aí a gente entra naquilo que a Ana falou, do processo de autoconhecimento. Eu acredito muito que quanto mais a gente mergulha na gente, como indivíduo, a gente verticaliza mais a construção desse indivíduo, a gente aprofunda mais a construção desse indivíduo. Mas eu tenho um problema... Acho que talvez o mesmo problema que eu tenho com rotina, eu tenho um problema com passo a passo, assim. Então, eu lembro que eu fiquei nisso do corpo de lua, né? Eu descobri o andar de lua na praia. Andando na areia. E veio. Porque, às vezes, eu... Esse andar que chuta grãos. Esse andar dela de chutar grãos. E veio. Porque eu acho que se eu ficar também tentando entrar numa busca, eu sinto que eu perco um pouco. Eu gosto que... Mas aí o que eu faço? Eu fui pra praia. Tipo, eu não estava na praia com a minha filha, com a minha mulher, no momento. Eu fui pra praia para buscar esta mulher. Eu achei que eu iria encontrar na praia, com certeza. Então, dentro dessas idas à praia... Lua me veio, corpo, enfim, tudo fora outras muitas referências. Você teve alguma referência para Jéssica de algum personagem de outro filme assim? Mesmo ela, então, ela foi meio real e tal. Sim. Então, tem uma cena específica do Para Sempre Alice, acho que é Para Sempre Alice com Julianne Moore, que ela tem Alzheimer. É isso aí, e é com a Kristen Stewart, e tem uma cena específica que foi a cena que foi a inspiração, na verdade, de praticamente tudo, para certo. Na verdade, foi uma inspiração para Márcia, chegou Márcia. Foi uma inspiração para essa coisa da personagem estar perdida, que é o momento que a personagem da Julianne Moore, ela tá começando a apresentar os sintomas de Alzheimer e ela tem costume de correr na rua. Ela é uma corredora de rua. E aí ela começa a correr, ela chega numa praça, no meio da praça ela esquece para onde é que ela vai, de onde foi que ela veio. Tem um lapso assim, sabe? E essa cena desse lapso, ela fica no meio, aí tem uma câmera que gira ao redor dela, então dá pra ver, enquanto ela gira o pescoço, dá pra ver as expressões dela mudando, enquanto ela recobra esse sentimento de puta que pariu, onde é que eu tô. E aí, essa é uma imagem interna que eu tenho muito grande de Jéssica. Essa imagem, acho que nunca foi nada parecido pra tela, assim. Talvez alguma coisa no episódio da corrida, final da temporada 6. Da bicicleta, amiga. Você tá descrevendo a cena, eu lembrei do episódio da bicicleta que ela vem... Da bicicleta! Isso. A Agatha perguntou qual é o nome desse filme. Se chama Para Sempre Alice. É um filme incrível. Procuro saber. Muito bom. Felipe Santelli, ele estava na live ontem. Valeu, Felipe, por chegar junto de novo. Ele está perguntando. Vocês têm alguma técnica de memorização de texto? Meisner, por exemplo, apresenta a memorização de forma mecânica. Mulher... Então, é porque a gente não tem muito essa coisa de decorar, né? Pelo menos eu tipo assim, eu tento fazer o seguinte, eu recebo o texto, né? Recebo, sei lá, uma folha de script, e aí a gente pode ver que aqui existem parágrafos nesse texto X aqui, que por acaso é a introdução do meu TCC, mas enfim. Você, ao invés de você quebrar em parágrafos, acho que a lógica que eu uso é quebrar talvez em mudanças de intenção. Eu gosto de marcar sempre o texto todo com mudança de intenção ou com mudança de interesse no subtexto, né?
parte da minha personagem. Gosto de quando tem algo que está mais ou menos dito, mas não está dito com todas as palavras. Eu gosto de pegar essa frase, trazer para o lado e dizer, ela estava querendo dizer isso, sabe? Só que como é que eu vou querer dizer isso? Só que dizendo o que está ali dentro do texto. Então é um processo que ele vai muito do dissecar o texto, né, que a gente aprende, que Márcia nos ensinou, é um método chamado, que é o método abordado pela Ivana Chubbuck, e Márcia traz bastante isso, e mais, né, também, bastante na preparação, né, Marcinha faz essa mescla, mas através desse estudo aí da Ivana Chubbuck, eu aprendi a dissecar ainda mais o roteiro que eu recebo. Então é isso, como a Márcia está falando, né? Não acontecem para todas as cenas, mas você, por exemplo, pensa qual é o objetivo por trás dessa frase, né? Qual é o interesse do indivíduo quando ele diz tal coisa. Então você consegue, através do seu estudo de texto, mapear várias camadas de sentimento e, consequentemente, aquele texto, ele foi estudado, né? Ele está dentro da sua cabecinha, você sabe como é que ele é. E aí, na hora que você for pro ensaio, ou até mesmo se for para cena, se for alguma coisa mais simples, você vai ser muito capaz de dar diversas outras nuances, porque você sabe o que o texto quer dizer, e não necessariamente você tem ele decorado com todas as pausas e vírgulas. Eu acho que isso é a questão da memorização. Eu estava até falando com o Breno, a gente conversou depois, do lance do texto que não cabe na boca. E depois eu até pergunto, esse texto que não cabe na boca, né? Que quando eu tô falando, eu acho que o personagem não fala isso. A gente até conversou sobre isso e eu me sinto muito privilegiada porque eu trabalhei com roteiristas e diretores infinitamente generosos e maravilhosos. Assim, Alice, toda vez que eu chegava no WhatsApp, falava, amiga, troco, ou André, ou Totó, já cheguei para falar, isso não tá legal, eu não acho. Eu sou Ana Paula. Eu sou essa atriz que fala, Lua não falaria um negócio desse. Porque eu acho que nós como atrizes, a gente acredita que a gente tem que estar preparada para tudo. Então, isso também varia muito de com quem você vai trabalhar, sabe? Assim, de repente você vai para um gig, assim, longe e você não conhece ninguém, você tem que saber... Não tem a liberdade, né? Assim, pra... você tem que estar preparada. Não tem a liberdade. Ou por um diretor que vai falar, olha, eu quero que você reproduza essa gota de suor que tem aqui perto do pingo do i, você vai ter que reproduzir isso para mim, porque tem gente que é casquinha assim. E tem pessoas que trabalham com levantamento de cena, como a Fátima Toledo faz, né? Quem trabalha com ela, os diretores que trabalharam com ela são diretores que gostam de levantar cena. Por quê? Porque são diretores que gostam de perceber o surgimento do texto no levantamento de cena, porque quando você vai para o levantamento de cena, você vai com intenção e objetivo daquele personagem, não necessariamente o texto decorado. E nesses levantamentos de texto surgem o que a gente chama de caco e que são fantásticos. Então, esses diretores vão para a Fátima por causa disso. A Márcia faz muito isso, né? Existem inúmeras falas de Jéssica, de Lua, que foram cacos proporcionados ali no caldeirão de Márcia, que na hora que ela trabalha com a gente, às vezes a gente solta coisas que é exatamente o que a Ana fala, né? Ela até falou, de repente, no final a gente está falando sobre a mesma coisa. Acho que dependente do ambiente no qual você está e as aberturas que você tem, você pode trazer muitas coisas. Mas acredito também que a gente tem que estar preparada para saber o texto. Assim, eu nunca memorizei nada, nem quando eu tinha que estudar história. Eu acho que você profundamente a intenção e o objetivo daquela cena, porque aquelas falas vão vir mais fáceis, e acho que quando você entende principalmente qual é o objetivo e intenção da cena e do personagem, os cacos, eles podem ser ainda melhores e podem ter mais fácil. Então, assim, eu gosto de escrever. Tipo, tem uma cena, aí eu escrevo o que eu quero, o que ela quer dizer, o que ela não quer dizer, o que ela não quer, que é uma coisa que que é da Ivana, né? Que é decupar, que Márcia também já chamou de decupagem. Eu gosto de chamar de decupagem emocional, que é você olhar para tudo que está sendo dito pelo seu personagem e você identificar o que está por trás daquilo tudo também, né? Que chama de texto, de texto para os capos virem. Mas não tem, não. Exato. Ei, uma coisa, olha aí a hora, né? Vê se a gente não vai... Não, mas tá suave, né? Eu demorei 10 minutos para entrar. Que horas são? São 5h52. Acho que a gente ainda tem mais uns 10 minutos, talvez. 10 minutos?
Pronto. Acho que é, talvez. Quem não se apaixona pela Alice, né, meus amigos? Mulher, você não Mulher, tá... me poupe. Cena que eu gravei Mulher, melhore. aqui, Mulher, suba os critérios. Você tá lendo agora? Desculpa, amiga, não tô te ouvindo direito. Não, tô só falando para as pessoas reverem os critérios dela, mas vamos lá. Segue em frente. Cenas que envolvem romance e pegação costumam às vezes rolar tesão? Eita, já! Olha a pergunta! Passada! Eu pensei que a gente já tinha passado da fase de receber essas perguntas. Nossa Senhora! Estou vivendo com pessoas perigosas ao meu redor. Gente, é o seguinte. Vou começar a responder que eu já falei demais. Não, eu fico muito passada. Meu Jesus do céu, galera, taca a pessoa numa fogueira, menina. Então, não, obviamente não, assim, porque eu e minha amiga Priscila é uma coisa que fica com... Lembra, amiga, a primeira cena que a gente fez? Deu certo? Deu. I'm back? Yeah. Pronto. Quando a gente fez a primeira temporada de Septo, a gente não se conhecia, mas a gente se aproximou na sala de preparação. Mas as cenas que a gente tinha, elas eram íntimas, mas não eram tão... Tipo, a primeira cena que a gente fez foi assim, a parte de cima, né, e tal. Foi uma cena que teoricamente seria o pós-sexo delas. Mas é uma parada de, tipo, Jéssica acordando, vomitando na mão, André nojento, falando que chega deu tilt. Calma, safada. Nossa, as pessoas não têm o menor respeito. E aí, ela cospe na mão e vai embora. É uma parada, assim, totalmente sem a menor intimidade, assim. Não mostra a intimidade delas. Aí, o que aconteceu no nosso processo foi que, entre a primeira e a segunda temporada, a gente se aproximou muito, a gente não se conhecia, quer dizer, eu conhecia a Priscila, mas ela não me conhecia. Eu ainda, né, não era ninguém, né, eu era apenas um girino. E aí a gente não se conhecia. Aí, entre a primeira e a segunda temporada, a gente se aproximou bastante e sei lá, Priscila, minha irmã de vida pra sempre, irmã mais velha. E essa relação da gente amadureceu dessa forma entre a primeira e a segunda temporada. Então, quando a gente chegou para gravar a segunda temporada, foi muito tranquilo fazer as cenas onde demonstrava intimidade, porque a gente tinha intimidade para conversar e não sei o quê. Mas na cena de sexo delas duas, por exemplo, que é a cena que tá no primeiro episódio da segunda temporada, eu lembro que a gente tava se dando muita força, foi toda coreografada, e a gente levava tudo muito a pagode, assim, né, e tal. E aí, na hora que a gente foi gravar... eu fiquei muito nervosa, mas eu não era um nervosismo de tipo de Alice com Priscila, mas era um nervosismo de Jéssica estar reencontrando Lua depois de muito tempo. Pra mim era essa história. E aí a gente fez a cena, e aí quando acabou, foi muito engraçado. Acabou quando foi no outro dia. Eu acordei e falei assim, amiga, eu tô com uma ressaca moral aqui. Parece que eu tomei uma grade... Porque você vai lembrando a cena, né? Você lembra o outro dia de sexo, foi o que a gente fez ontem. E aí você vai repassando as cenas que você gravou na sua cabeça. Meu Deus! Eu vi minha amiga pelada, como é que foi? Não, foi peitinho com peitinho, foi muito complicado. No outro dia a ressaca moral era de verdade. Puxou igual um big. Puxou parecia uma borracha. Nojenta. Eu acho que a intimidade foi muito importante. Até pra gente tá falando disso assim agora, né? De bobeira. Foi importante. Eu acho que além da intimidade que a gente conseguiu construir como pessoa, como mulher, como amigas, eu acho que a gente estava num ponto, porque a gente teve um hiato de 2 anos, né? Assim, eu me apaixonei perdidamente por Lua desde a primeira temporada. Então, assim, eu passei 2 anos querendo fazer muito essa história, querendo muito. A gente queria muito. Não, acho que eu só não. Imagine você, né, filho. E eu queria tanto que eu acho que tem a ver também com uma relação que você desenvolve com a sua personagem, que chega num ponto que você começa a querer muito as coisas que ela quer. Uhum. Eu queria muito aquela mulher, assim, sabe? Quando você se bota a serviço ao que o seu personagem quer. E eu também, Priscila também, shippando muito aquilo. Então, eu acho que tem aquela frase clichê, clássica de a gente quer que seja real, a gente quer que seja verdade. Mas eu acho que rolou uma equação de uma relação muito linda que eu já estava tendo com a Alice na minha vida,
em processos pessoais importantíssimos meus, como minha separação, enfim, dela ter sido sempre muito fundamental em vários momentos da minha vida. E eu acho que o fato da gente já estar muito apaixonada por essas mulheres, da gente já estar muito envolvida com essa história. Então, assim, eu estava ali, a única coisa que eu conseguia pensar era, amiga, vai lá e pega esse não, foi há muito tempo. Mas é isso. Agora, dando a volta de, por exemplo, e nunca aconteceu comigo, mas, sei lá, você tá fazendo com uma pessoa com quem você não tem nenhuma relação, e aí você começa e já vai fazer, já é uma cena que é uma pegação, existe possibilidade das pessoas, sei lá, sentirem atração, sentirem tesão, porque depende da obra, depende de como tenha sido o approach entre os dois profissionais e coisa e tal, mas na maioria das vezes não. Na maioria das vezes não, porque, e não que tenha algum problema que exista, mas é porque não é só saber separar as coisas. Eu acho que separar as coisas ainda é uma definição muito rasa para esse sentimento de um respeito tão grande entre onde é Alice e onde é Jéssica, né? Mas eu acho que é algo que... Eu conheço tanto Jéssica que eu sei que até a forma que ela beijar a lua não vai ser nada parecido com o que eu faça. Só que vai ser eu fazendo. Então, termina que, teoricamente, seria a mesma coisa. Mas a diferença é que a chave na cabeça é virada de uma outra forma. Isso aí não é balela de ator, que quer dizer que pode ser que role, a vida tá aí e suas possibilidades se apresentam o tempo todo na nossa frente. Mas, em específico, na relação entre Alice, Priscila e Jéssica e Lua, é uma coisa que é muito bem definida e que a forma como a gente se olha é um olhar tão de irmãs que, se a história não fosse sobre um casal, seria uma história sobre irmãs. Sim, olha que engraçado você ter falado isso. Uma menina me perguntou uma vez, como é que foi beijar a Alice? E foi tão assim, mas eu nunca beijei a Alice. Exato. Né? Enfim, gente, é material humano. Vamos combinar, a gente é humano, a gente tem instinto, a gente tem desejo. Eu acho que tudo é possível. Tudo é possível. É possível que você se apaixone em cena pelo seu colega. É possível que você se apaixone pelo cara que faz o seu pai ou o seu irmão. Relacionamentos de atores surgindo em set, independente da relação que eles estabelecem entre si. Eu acho que, se tratando de humano, é possível. Mas o que é muito determinante também era o que estava acontecendo na minha vida e na vida de Alice naquele momento, né? Eu sou casada, eu sou absolutamente louca pela minha mulher, Ângela Castro. Amo muito. Ângela super amiga. Alice também, no relacionamento dela, enfim. Aquele contexto, são vários coeficientes, entendeu? São várias, mas eu não acho que nada seja impossível. Olha essa mulher, gente. Como é que pode ser eu dizer impossível não se apaixonar por essa mulher? Fiquei um pouco ofendida aqui. Mas vamos passar para tinha um assunto muito... Eu acho que a gente já deve ter falado por ele assim por cima, mas era outro que a gente ia abordar, que era a questão de self-tape, né? E, na verdade, tem muito a ver com preparação para teste, né? Já que os testes agora, em sua maioria, estão sendo por self-tape, né? Acho que a minha contribuição de hoje sobre o assunto self-tape e para testes é que acho que a referência mais assertiva que eu já recebi de alguém foi Márcia ter me apresentado Ivana Chubbuck, porque é fundamental para a sua organização de mapa mental para fazer um teste. Então, o livro da Ivana Chubbuck se chama O Poder do Ator, e é um livro que ele propõe exercícios muito interessantes e muito rápidos de se fazer, em cima de um texto que muitas vezes a gente só recebe um pedaço, né? O texto do teste, então você recebe só um pedaço, mas daquele pedaço, usando as ferramentas que ela proporciona, você consegue dissecar aquele texto por completo, e para fazer aquele recorte de, sei lá, 1 minuto de monólogo da personagem, ou uma cena batendo com a outra personagem, você consegue ter tutano, né? É possível que você faça aquela personagem com tutano e com toda a propriedade de alguém que conhece a história dela do capítulo 1 até o capítulo final, né? Então, acho que as self-tapes hoje, elas
vão, enfim, ficar muito e muito mais populares, né? Acho que o nosso contato de atores com produção de elenco em loco, eu acho que vai dar uma diminuída, naturalmente por causa desse novo normal aí que está chegando, isso vai acontecer muito mais. E você ter essas ferramentas em mãos, me ajuda bastante a, enfim, fazer um teste que lhe dê orgulho, que seja ótimo. Isso, eu acho que é aquilo, né? Você tem que saber o texto. Eu acho que por isso que a gente está sempre batendo nessa tecla. Você se conhecer, como melhor você acessa seus gatilhos para chegar. Ei, 2 minutos para encerrar, amiga. 2 minutos para encerrar. A gente tem que fazer outra live para self-tape. Então é isso. Eu assino embaixo de tudo que a Alice falou, porque eu faço as coisas como ela faz, eu mando no chat para ela ver. E é isso, eu estou muito feliz. Eu amo muito, eu admiro muito essa menina. Ela é um ser humano lindo, ela é uma artista maravilhosa, infinita. E é isso. Muito obrigada a todo mundo que colou. Sério. Sua linda. Ei, gente, muito obrigada, de verdade. Não sei se a gente faz outra live. Agora foi. Sim. Ainda bem. É só um truque. É só um truque. É para causar atenção, gente. A Alice... Você acha que a Alice não vai acontecer? Não, ela tem que causar atenção. Então, a gente voltou a usar de forma mais adequada. A gente estava falando sobre self-tape. Ivana é incrível, também conheci Ivana através de Márcia. Mas depende muito de como eu esteja no meu dia. Basicamente é isso. Você tem que fazer muito com pouquíssimo, em pouquíssimo tempo, né? Porque às vezes Marcelo chega e fala: quando é que você pode me entregar? Pode ser amanhã. Havia, igual a Babi falou comigo agora. Eu fui no grupo. Gente, eu vou voltar. E Babi, havia. Eu acho que é isso. Saber o texto. E você tentar, fazer uma limonada para 15 pessoas com limão. Porque às vezes você tem isso aqui de texto e não tem mais nada. E é isso. É o que eu amo na Adler e no Meisner. É trabalhar com imaginação. Porque eu acho que funciona muito para mim, porque eu sou uma pessoa muito dispersa. Eu sou uma pessoa que eu estou conversando aqui com você. Tem uma amiga minha que me definiu de uma forma muito linda, que é: você está conversando com Priscila, se ela vir uma lagartixa na parede ou qualquer coisa, ela vai literalmente me ignorar e começar a prestar atenção em coisa. Então, como eu sou uma pessoa dispersa, eu não funciono muito com metodologias. E muito do jeito que eu tô. Então, tudo depende muito. É claro que você tem... esqueci o nome que a Ana usou ontem. Que você usou. Ferramentas. Você tem ferramentas que, claro, facilitam muito. Mas, às vezes, você não tem tempo. Enfim, eu sou muito de escrever. Tá aqui, ó. Tá aqui, meu caderninho. Esse é meu caderno de meditação dos 21 dias, que eu, inclusive, não terminei ainda. E eu sempre tenho o caderninho do momento. Eu penso, às vezes eu tô lavando louça e eu penso em alguma coisa, eu vou lá e escrevo. Eu tô lendo um roteiro de André, aí só depois tô pensando, lavando louça, aí lembro, eita, pô, é mesmo. Aí pego o caderno e escrevo o que eu quero perguntar para ele, sabe? Eu tenho muito isso com escrever, então eu pego e fico escrevendo o texto. Escrevo o texto, puxo setas, aqui isso... que ela está sendo super escrota, que ela está escondendo o jogo. Por que será que ela está escondendo o jogo aqui? Eu acho que isso deve ter acontecido. E quando eu vejo, meu texto vira a bolinha de alfinete da vovó. Assim. Tem um círculo e um monte de... Porque é como eu funciono. E varia muito do dia. Eu tenho muito isso. De bloquinho, de pegar um pedaço de papel de pão e escrever. Eu gosto muito de escrever à mão. Papel, caneta, enfim, acho que e para acrescentar tudo isso que você falou e com relação ao self-tape em si, é que você tendo um teste agendado ou não, é muito importante que você tenha uma relação, estabeleça uma relação de exercício com a câmera, né? Você tem que abrir a câmera, você tem que se olhar e tem que filmar algumas coisas e depois parar e olhar e ver como é que tá. Por exemplo, a gente faz um dia de... Quando eu vou fazer alguma self-tape, né? Mandei algumas para você essa semana passada, eu acho, semana retrasada.
Tipo assim, é o dia de self-tape. Então, são várias tentativas, e aí daqui a pouco o texto já tá saindo de uma maneira que você desapegou da palavra e se amarrou na ideia e tá deixando mais, né? E aí tá deixando... E aí você tira o dia para fazer aquilo. Mas tendo você que entregar o material ou não, é importante experimentar fazer esse material, né? Sei lá, virar a câmera na horizontal e aí mexer com iluminação, sacar qual que é a nuance que você se acha mais confortável, se vê e fica mais confortável com o que você vê, né? Então, às vezes eu tô fazendo e sei lá, às vezes eu faço, às vezes eu tenho um tique na boca que eu não sei que eu tenho. Sabe? E aí, só entrando em contato, fazendo esse exercício de self-tape, eu vou perceber que eu tenho um tique na boca, que eu puxo a boca, sabe? Alguma coisa assim, mas você consegue se ver ali naquela tela, né? Então você não vai estar muito mais entrando numa mata fechada sozinho com um facão. Não, você sabe como você pode fotografar para aquilo ali, e no fim das contas é um item muito importante, né? Como você se mostra à vontade ou não para aquela lente, porque é isso, a lente é muito sensível. Então, se você for fazer um teste, você não tem o costume de estar se vendo no vídeo, não tem o costume de fotografar de uma forma ou de outra, você pode passar uma insegurança que não é a insegurança que o teu personagem pede, né? Você pode passar um nervosismo que não é um nervosismo que tem que estar ali presente naquela hora, não é a emoção que tem que estar presente ali naquela hora. Que não é seu, né? Reside na sua relação com o aparato tecnológico. Acho que isso que você falou é fundamental. Acho que é uma das coisas mais importantes dessa live. Gente, atuação é exercício, sabe? Ou se você está no palco, num processo de construção teatral, você está lá no palco, você está em processo, você vai para o palco sempre para levantar aquele espetáculo. Com tela, não é diferente. Sabe, Márcia disse uma coisa que eu escuto desde que eu conheci Márcia, que é aprender a se deixar filmar. E o aprender a se deixar filmar passa antes da sua relação com o aparato tecnológico, eu acho que você jamais vai aprender genuinamente a se deixar filmar se você não se deixar olhar. Tem um exercício que é você parar diante de outra pessoa e olhar para ela. E é isso da resposta da prontidão, né? Que é da provocação, que a Ana até falou. E você começar a perceber a reação dessa pessoa quando você começar a fazer isso, ó. Você vai, e chega bem aqui nela e continua, essa pessoa se desmonta. É muito doido esse exercício. Tem gente que não consegue, tem gente que sai, tem gente que começa a rir, tem gente que começa a chorar. Então, isso de você se deixar filmar passa antes de você se deixar ser visto. A Dani está dizendo aqui, eu sou escritora, tenho muito medo de me expor e as pessoas não gostarem. Ou, sei lá, tenho medo, já tenho 3 roteiros escritos. Que dicas vocês dão para uma pessoa insegura igual eu? Recebe, mulher. Abraça a sua insegurança e faz ela trabalhar para você. Não sei, um inseguro falando para outra, dá certinho. E eu tô assistindo. Eu não sei, eu vou te falar a verdade. Eu acho que tudo que a gente falar aqui é sempre de sua importância quando a gente está falando sobre, entre várias aspas, técnica, mas na verdade sobre processos, né? Sobre métodos que dão certo para uma pessoa e não dão para outra. É exatamente isso. É que muitas vezes o que dá certo para mim não dá certo para Pri, o que dá certo com o Pri não dá certo para mim, não dá certo para minha amiga que é atriz, não dá certo para Márcia, mas dá certo para Igor. Então é algo que termina que as ferramentas elas existem para que você as manipule, né? E não necessariamente use-as como elas chegam na sua mão, né? Então você cata um pouco de uma ferramenta, cata um pouco de outra ferramenta e você vai usando dessa forma. Isso é o que eu faço com relação a atuar, né? Eu tento me encher de ferramentas para ser menos insegura, não sei. Mas sua insegurança ela é muito sua. Acho que colocar o pé na porta e tentar colocar os escritos no mundo é um ato de coragem, mas não é um ato de coragem que você é obrigado a ter. Tenha quando você puder. Exatamente. E é isso, se conheça. Né? Achei muito lindo quando a Ana falou. Para mim é absolutamente impossível separar qualquer tipo de processo de construção que não seja um processo sempre de autoconhecimento. Para mim para mim é inevitável. Sou muito dependente de como eu estou, de quem eu sou, de como eu estou no momento em que eu estou.
sabe? Tipo, eu primeira vez aquele ring light ontem, eu nunca tinha usado. E quando eu liguei, que eu vi meu rosto assim na tela, juro por Deus, que eu falei, caraca, acho que eu vou desligar essa luz. Sabe? Tô aparecendo muito. Não, deixa eu desligar, deixa eu tentar baixar a luz. Foi a primeira coisa que eu pensei, mas depois eu falei, não, a luz tá legal. Enfim, são as diversas formas que esse bicho de 1 milhão de cabeças podem aparecer para você, né? Segurança, ela tá sempre lá. Mas eu acho que também, se você pensar que... Se você der menos importância, não falo dar menos importância pro que o outro acha de você, porque, sei lá, é a mesma coisa que eu estar dizendo, seja menos insegura. Como é que eu sou menos insegura? Sei lá, seja menos insegura, não é isso. Mas eu acho que dá menos importância à sua relação com a obra. No sentido de ser um pouco mais desapegado com a coisa. Então, sei lá, acabei de fazer aqui, fiz aqui um quadrinho a pulso para entregar para a Priscila. Meu Deus, o que essa pessoa achar vai definir o que a minha obra é. Então, sei lá, entrega e deixa aquela pessoa falar sobre aquilo, mas tendo noção de que aquilo não vai definir a sua obra, porque cada obra ou cada técnica ou cada expressão artística, ela é muito definida no encontro com o outro. E o que cada um pensa sobre a mesma coisa é muito diferente, existem milhares de possibilidades. Então, eu sempre tento usar essas manhãzinhas, esses pensamentos de tentar me acostumar a pensar dessa forma, faz com que eu entregue com mais desapego à obra para ter uma avaliação, entre aspas, de outra pessoa, na verdade, para saber o que aquele outro acha do que eu estou fazendo, né? Acho que é isso, mas é algo muito intransferível. Muito pessoal. Que massa. Que linda, amiga, amei. Amei nosso papo, certo? A gente está chegando próximo do fim, porque eu sou mãe, eu preciso fazer jantar, então não posso me prolongar. Obrigada mesmo, gente. Valeu. Jean perguntou aqui agora, é importante para vocês saberem qual enquadramento ou preferem não saber onde a câmera está. Olha, Jean, a gente teve um set junto, né? Diversos sets juntos. Eu acho que eu preciso saber de onde tá pegando até onde. Mas é porque, sei lá, para eu poder ficar livre com o meu pé para mexer, porque eu sou muito nervosa, muito agoniada, eu acho que eu terminei tendo o costume de saber de onde enquadra, de onde aonde, que é para ficar mais ligada monitorando o que não aparece, sacou? Sei lá, tá um tique no dedo no pé ou qualquer coisa do tipo. E aí, com esse costume, eu acabei tendo o costume também de começar a quebrar essa coisa de não me ver na câmera, né? Eu tenho que me olhar para saber mais ou menos onde é que eu tô, se a câmera ela avança na minha direção, como foi um trabalho que eu fiz com o Jean agora, se ela avança na minha direção, até onde ela tá pegando no meu cabelo, como é que se aproxima do meu rosto, essa coisa que eu tô fazendo um tique ou não, ou qualquer coisa do tipo. Eu acho que você saber o enquadramento, ele ajuda dessa forma, assim, né? Para você ajustar e dosar o que tá indo para a tela, porque a câmera ela termina sendo muito sensível, então às vezes você não tem noção de que às vezes você está fazendo uma expressão muito grande, uma expressão, ou está sendo inexpressiva, né, para o que aquele texto lhe pede. Uhum. Não, eu particularmente acho fundamental. Se não me disserem, eu pergunto, porque eu acho que é o lugar onde você vai existir, né? Você tem que ter o domínio do percurso ou percurso, ou movimentação que o seu personagem vai fazer. E eu acho que isso me ajuda até a ficar mais tranquila e silenciar, porque eu já sei qual é a condição de existência do indivíduo que eu vou trazer naquele momento, sabe? Eu acho bem importante. E também, por outro lado, eu acho que eu hoje pergunto mais porque eu amo direção e também já dirigi algumas coisas, então é mais também nesse sentido de gostar de entender por essa outra expressão, né, de direção, enfim. Mas não é uma coisa que não saber também não me trava, porque eu acho que isso também é importante que o diretor passe para você. Eu acho que é direção de atores também isso, né? O diretor chegar para você e falar, olha, o personagem está aqui, enfim, isso é uma questão de direção também. E tem aquilo também, a cena do vômito de septo, né? Que é um vômito que a câmera ela tá parada aqui, e aí você tá me sustentando junto com o Matheus, e na hora que eu vou vomitar, a câmera não desce, né? Eu que desço meu corpo e vomito fora do enquadramento, e depois subo com
com a boca melada de restos de comida que Paula Vanina fez e passou na minha boca, para dar o truque, né? O truque. No cinema a gente faz truque no cinema. E aí você saber o enquadramento é importante por isso, porque eu lembro que eu passei um time assim, me matando, só que na real, quando eu já baixava minha cabeça aqui, eu já estava fora do quadro. Então eu não... Sacou? Aqui eu já estava fora do quadro, mas aqui eu tava me forçando, sei lá, e me esgoelando até o chão, mas a câmera não ia pegar. Então eu tava só desperdiçando minha energia. E eu ia gravar outras cenas depois. Então, acho que também faz com que você delimita o teu espaço e você perde menos energia, porque você sabe até onde você pode ir e tendo essa proporção, você sabe até se dosar, até onde você consegue dar a sua energia para aquela cena, né? O tom que você vai dar também. Uhum. Te permite fluir melhor. É aquela história, você sabe onde você está pisando, então você vai andar direito, né? É isso, amiga. Você sempre resume em uma palavra o que eu levo 2 minutos para falar. É uma coisa assim que é absurda. Se fosse eu falando, é porque eu falo depois de você, querida. Isso é estratégia de quem está entrevistando. Eu estou aqui falando até agora. Vou fechar com uma mulher prolixa. Da Bellatrix Studio, Breno, especialista, fez especialização em cinema comigo na UFRN. Beijo para você. Pri e Alice, qual seria o conselho que vocês dariam para alguém que vai estar à frente da câmera pela primeira vez? Que ela não seja a primeira vez. Dê seu jeito e tenha a sua primeira vez em casa. No seu banheiro, na frente do seu filho. Dentre qualquer outro que você... O conselho para a primeira vez, que não seja a sua primeira vez. Sua primeira vez. Se você estiver no lugar do teste, fala, cara, tá dando um piripiri, precisa ir no banheiro. Pega o celular, se o celular descarregou, pega o celular emprestado, entra no banheiro e se olha na câmera. Que ela nunca seja a primeira. Eu concordo. Ai, princesa de titia. Assiste a resposta de tia Alice. Então, o que eu acho... Para fechar nossa live aqui com esse conteúdo excepcional nessa terça-feira à noite, eu acho que para a sua primeira vez, eu acho que... a minha primeira vez foi desastrosa, naturalmente. Primeiras vezes são complicadas. A minha foi péssima, eu lembro. Foi um teste para uma propaganda. Foi horrível. Não que eu tenha evoluído bastante depois, fiz vários testes horríveis, péssimos eu diria. Mas acho que a grande questão é que você... já tenha se visto numa tela, eu acho. Que você conheça a forma como você se expressa, porque às vezes eu tive muito esse choque, assim, o teatro, a gente não tinha o costume de filmar, né, sei lá, eu não tinha essa cultura de filmar os ensaios, por exemplo. Então, quando eu saí de vários anos de prática no teatro para fazer o primeiro teste, na verdade, alguns poucos anos de prática no teatro para fazer o primeiro teste, eu não sabia como eu atuava, entendeu? Eu em cima do palco eu atuava, eu sentia, mas eu nunca tinha me visto atuando, né? Eu saí do teatro, né? E eu não tinha esse costume de me filmar. Então, eu não sabia como eu era atuando. Se for para te falar aqui qual é a dica, é a dica principal que a gente deu sobre o self-tape. É que você se veja. Se veja e saiba como é que você pisca, como é que você lambe o lábio, como é que você coça o nariz, sei lá, não coçar o nariz desse jeito, ou coça o nariz desse jeito, ou se você mexe muito na orelha, ou se você mexe no cabelo, igual a Priscila tá fazendo agora. Então é isso, você precisa se conhecer. É verdade. E assim, para concluir, que é algo que eu sempre ouvi desde a primeira vez, se divirta. Sabe? É importante. É claro que tem todo um processo de tensão e tal, mas é muito importante você saber, antes de saber o objetivo do seu personagem, você saber o seu objetivo, por que você está ali. Você quer muito aquilo. Né? A gente, quando a gente vai fazer um teste, seja lá pelo que for, a gente quer aquilo. Então, eu acho que é isso. Tem que ser diretamente proporcional. O quanto você quer e o quanto aquilo tem que ser bom para você. Tem que ser bom. Você tem que gostar de estar ali, né? E tentar o máximo possível se desapegar daquilo que esperam e daquilo que você espera de você também. E entrar no jogo, né? Que é o que a gente escuta desde sempre. Entrar no jogo. E o jogo é para ser divertido, sempre. É exatamente isso. E Carol e João faziam um negócio muito interessante antes da gente entrar em cena, é que a gente
fazia força com os braços e tensionava os braços com toda a força do mundo, e aí jogava a tensão para fora e falava, eu posso errar. E aí eu acho que esse é o grande sentimento, né? Porque tudo não passa de uma grande brincadeira. E aí se afobe não. Vai lá e faça. Pode ser que seja péssimo, mas pode ser que seja lindo, seja gostoso, e tudo vai fazer com que você seja um ator melhor. Exatamente. Agora podemos encerrar, amiga. Muito obrigada. De verdade. Sempre muito bom. Amo você muito. A gente vai se falar agora quando eu desligar. Beijo pra todo mundo que colou. Obrigada. Ei, deixa eu falar uma coisa. Septo foi indicado a melhor websérie no Festival da Itália. Ao vivo, hein? Isso aqui em primeira mão pra você. Eu vou postar agora, O pessoal que tá aqui, atenção, vão curtir a postagem lá no perfil @septowbs, daqui a pouco no Caboré, daqui a pouco no nosso perfil. Amiga. Mas melhor websérie na Itália, indicados. Então... Fina. Parabéns, meu amor. Gente, muito obrigada. Vão lá, dê essa força, compartilhem pra geral, que foi muito suado, muito ralado. A gente sabe como foi. Dá beijo. Tchau, diga. A gente tem que ir porque a aula de Kung Fu dela vai começar. Beijo. Tchau, amiga.